Hello, amigos, tudo bem com vocês? Hoje vai ter muita briga, tá bom? Porque eu e Letícia estamos dividindo o mesmo microfone. Então, se vocês ouvirem coisas quebrando, é a gente tacando o computador uma na outra. Certo, Letícia? Certo. Hoje a gente vai fazer o review dos capítulos 108 ao 111. Bom é que eu tava tão focada ali na tela do computador que eu nem vi que a Jordana falou que a gente ia brigar. Simplesmente eu falei certo, e depois que eu fui perceber, eu falei que certo pra briga, quê? Mas se for necessário, juro que me agarrarei às minhas crenças e pontos de vista. Sangue será derramado. Dá teu secado aí, mulher. Tá, hoje tem alguns recados. Gente, sabe que eu sinto falta das minhas ideias gerais antes de começar o capítulo? Eu tinha isso muito no início. Eu não. Jordana, ninguém te perguntou. Então vamos lá. Hoje a gente vai terminar aquela divisão que a gente fez, porque tinha ficado gigantesco, como vocês sabem. Então hoje a gente vai falar do 108 ao 111. E quero falar algumas coisas. Então, eu citei por cima pra vocês nas enquetes. Eu gosto de falar que a gente fez enquetes no Twitter, que teve uma participação super boa. Vamos bater palma? E vou contar pra vocês as enquetes porque até serve pra um pequeno gancho que a gente vai iniciar os capítulos. A primeira enquete foi uma enquete de identificação, que foi, eu perguntei assim no Twitter pra vocês. Pra você, de qual região dos quatro cantos você seria ou o que você mais se identifica? Eu dei 4 opções, que lá no Twitter dá só do 4. República, Adenri, Vintas e Cealdi. A região que ganhou foi a República. Nós tivemos 35 votos no total. Não, perdão. República e Adenri empataram. Você votou em qual? Adenri. A Jordana votou em Adenri. Vocês conhecem do tanto que vocês, como escutam a Jordana, já devem ter percebido que a Jordana não é nada adenriana. Eu sou faladeira. Eu queria ter colocado a Adenri, mas não pus. Coloquei República, porque eu acho que no final das contas, eu acho que República é o que mais parece com a gente. O nosso mundo, né? Então, dos 35, 37%, 13 pessoas votaram então, em República e 13 votaram em Adenri. Vintas ficou em terceiro lugar, com 6 votos, e Cealdi ficou em último lugar. Talvez também porque a gente teve pouco contato com o Cealdi. Sim, né? Tem uma só por cima, assim. E a segunda enquete que foi uma das enquetes que eu mais gostei. Do trecho fora da universidade, ou seja, do trecho fora da República. Qual foi sua parte favorita? E 41 pessoas votaram, eu fiquei tão feliz. E quais as opções que eu dei? Adenri, Feluriana, Os Encantados, o Elde, dos bandidos, do Elde, e Severin. E, disparado, a parte que as pessoas mais gostavam, pelo menos da nossa população ali, foi o Adenri. Adenri ganhou com 61% de pessoas, em segundo lugar Feluriana, e empatados em último, Elde e Severin. E aí eu entro o gancho que é agora. Finalmente a gente vai entrar no Adenri, e é a parte justamente a favorita. E gente, de geral, o que eu tenho pra falar é o seguinte: tem partes filosóficas, não tem como a gente falar de Letane sem refletir sobre o ser humano. Não tem como. Então, tipo assim, eu acho que é uma parte que as pessoas gostam, porque é uma parte que a gente devaneia. Então, tipo assim, a gente gosta de conversar sobre o Adenri, gosta de pensar sobre as perguntas que a Sherrin fez pro Kvolt, gosta de pensar sobre as coisas que ele tira, e eu tenho algumas observações pra fazer. Então, vamos lá, Jordana, bora começar. Então tá, depois desses 5 minutos de introdução. Capítulo 108, rápido. Então, basicamente, né, a gente tem no capítulo anterior a retomada mesmo de Coach ao mundo, né, ao mundo dos homens, ao mundo dos humanos. E também a Brava Penny, né?
Então, o capítulo 108 começa assim: Passamos alguns dias na Brava Penny, enquanto nossa acolhida foi calorosa. E aí eles, inclusive, ganharam quartos, assim, para eles mesmos, refeições e camas quentes. E porque meio que a Penny sabia que menos bandidos significavam estradas mais seguras e freguesia maior. Então, tê-los por perto era também bom para os negócios. Sim. Então, eles meio que eles eram bem recebidos por lá. Eles ficaram lá 3 dias, cada um ou meio que ocupado com o outro, assim, né? Tá, tinha Resp e Dedan, que estavam enamorados, tinha Temp e Coach, que estavam tendo aquela troca de ensinamento com a Laúde, também com a Ketan, com a luta. Tinha Coach também com a mocinha lá, A Lose. a Lose, e tinha o moço. Martin? E o Martin, que bebeu até afogar peixes e deu em cima descaradamente da Penny. Uhum. E assim, os dias se passaram, mas eles sabiam que não podia explorar muito bem a boa hospitalidade da Penny, e eles saíram né, a sua retomada. Eu gosto do jeito que o Patrick escreve, e isso eu acho que é uma das coisas que o leitor, no geral, da crônica, gosta muito. Então, ele diz que o Kvothe criou uma música para Feluriana, que a princípio ele deu o nome de Em Crepúsculo Versado. Uhum. E depois, acabou que hoje em dia, segundo o próprio Coach na pousada, ela é chamada de a Canção Semi-Encantada. E eu acho o detalhe da escrita que mais me chamou a atenção é o seguinte: vi que se espalharia como fogo numa mina de carvão. Olha o jeito que ele escreve, é muito legal, tipo, é isso. E aí ele começa a falar que ele contou as histórias. Como ele sabia muitas histórias, ele começou a contar as que eram verdadeiras, que realmente tinham acontecido. Como ele tinha entrado cedo na universidade, como em 3 dias ele havia entrado no Arcanum, como ele já tinha nomeado o vento já uma vez. Só que depois as histórias começaram a acabar. E ele começou a fazer o que ele faz, que é mentir. Ele mentiu, pegou emprestado algumas histórias, principalmente do Taborlin e de Ilien, que é o grande Edena Rue. E é isso. E se apropriou como se tivesse sido de fato ele. Sim. Porque, então, tá certo. Aí, passado um pouco mais nesse capítulo, ele começa. Nosso progresso foi lento na estrada de volta a Severin. E isso por 2 motivos. Primeiro, porque a flechada que o Dedan tinha recebido, a Resp, tinha recebido na perna, meio que deixava mais lento esse retorno. Mas o principal é que eles sabiam que quando eles voltassem para Severin, aquele vínculo que eles tinham mantido e muito forte até então, né? Que eles tinham se tornado amigos mesmo. Iria acabar. Então, eles meio que estavam tentando adiar um pouco o fim mesmo. E aí, eles, às vezes, chegavam nos locais e as histórias das aventuras deles corriam à frente deles. Então, eles eram muito bem recebidos. Geralmente, eles ganhavam mesmo a hospedagem, as alimentações. E eram meio que recebidos quase que com festa, assim. Não uma festa, mas assim, né, de bom grado da população local. As histórias de que eles tinham destruído realmente os bandidos do Eld e a história da Feluriana, né? E aí, quando eles estavam em um determinado ponto da estrada, eles topam com uma trupe de artistas. Não eram Edena Roots, mas eram artistas, né? Artistas itinerantes. Era composto por 4 pessoas, um mais velho, 2 de aproximadamente uns 20 anos e um garoto de 8 ou 9 anos. E aí, ele meio que pergunta, como é que vocês estão, né? Como é que tá a sorte por aí? E eles ficam um pouco desconfiados, porque trupes de artistas, de maneira geral, são um pouco mal vistas. Então, eles eram muito maltratados como os próprios Edena Rue, que eram considerados uma horda de bandidos. Sim. Mas eles viram que ele tinha um alaúde e perceberam que ele estava tratando bem eles e tratou eles bem de maneira recíproca. E aí, inclusive, eles perguntam, então para onde vocês estão? A gente está indo de leste para oeste, para onde vocês estão indo? Não,
o coach fala, a gente tá indo do norte pro sul. Pra onde vocês estão Sim. indo? De leste pra oeste. Eles ficam até um pouco mais tranquilos, assim, porque eles perceberam que ia ser um contato mais breve, Rápido, né? aham. E aí, numa dessas conversas, o coach pergunta se poderia, né, oferecer-lhes uma música, que é essa canção semi-encantada, né? Ele começa a entoar ela e fala assim, o que vocês podem me dar em troca por ela? E aí eles gostam da canção de fato, e eles falam, mas agora a gente não sabe o que a gente pode te dar em troca, né? E aí surge o garotinho. É muito bom. Ele canta aquela primeira canção, que era de quando ele... É uma nova estrofe do do Latoeiro Latoeiro. Curtumeiro. Exatamente. O coach fala, nossa, uma canção muito boa, mas por que você não tenta ela dessa forma? Ele entoa de uma nova forma. Aí o garoto fala, eu meio que prefiro do meu jeito. Bem criança, né? Aham. Aí o coach fala, eu admiro um poeta que gosta de suas próprias criações, uma parada assim. E aí ele vai e oferece uma segunda canção, que essa canção, né, ela é bem importante, sobre os Lekles. Porque eles falaram que uma das notícias que eles tinham do sul era de Vintas, né, era de que o Maer iria se casar com a Lekles. Aí o garoto fala, eu tenho uma canção sobre os Lekles, que é a seguinte canção. Sabe o que eu lembrei? Eu não sei se vocês assistiram aquela série Westworld. Você lembra, Jordana, quando a gente assistiu? Westworld é tipo um parque, né? Numa versão humana super futurística, onde existia um parque de diversões onde as pessoas iam e existiam robôs hiper interativos, né? Numa realidade alternativa, que no caso do Westworld era um mundo meio que cowboy, né? Aqueles coisa de faroeste. E tem um personagem do que visita o Westworld que ele testa os personagens dos robôs, lembra? Sim. Que cada robô podia dar uma informação, às vezes nova. Às vezes um robô, dependendo se ele era testado o suficiente, ele vinha com uma frase que ele nunca falou. Você lembra disso? Que ele é tipo um labirinto? Sim. E isso me lembrou muito Westworld, porque, tipo assim, o Wolf fala dos Lekles, ouve, e, tipo assim, parece que o fato é como se ele tivesse, assim, como se o menininho fosse um robô do Westworld, sabe? Ele destrancou um poema que provavelmente é super valioso pra narrativa, pra todo o labirinto que foi criado na Crônica do Matador do Rei. Me lembrou demais. Parece também aquele jogo Red Dead Redemption. Também, que verdade. faz parte da campanha. Você tem que conversar com alguém pra liberar alguma pista. Exatamente. Que foi a pista da canção dos Lekles, né? Mais uma. Então, a gente tem duas canções poemas, né? Poemas referentes à casa Lekles. Primeira, quem recitou foi o próprio Kvoth, que ouviu de uma garotinha e recitou para a mãe dele. E o segundo agora que ele vai falar. O poema é o seguinte. Dos Lekles à entrada da porta, 7 coisas a qual moura torta. Uma, um anel não usado. Outra, espada renegada. Uma, um tempo a acertar. Outra, uma vela sem brilhar. Uma, um filho o sangue carregando. Outra, uma porta a inundação barrando. Opa, deixa eu olhar aqui, perdão. Uma, algo guardado sem abandono. E há então aquilo que vem com o sono. Esse foi o poema que o menino falou para o Kvoth. Gente, tem teoria sobre isso, como tudo tem teoria, certo? Eu vou reler o poema que o Kvoth falou para a mãe. Eu não tenho poema em inglês. Não, tem. Português. No capítulo 11, O Nome do Vento, A Conexão do Ferro. Lady Lekles tem 7 coisas não reveladas, sob o vestido negro guardadas. Uma é um anel não para enfeitar, que é o que o menino fala. Um anel não usado. Outra, uma palavra ardente, não para xingar. Bem junto à vela do marido, secreta, fica uma porta sem maçaneta. Numa caixa que nem tampa ou chave tem, ficam as pedras do marido também. Há um segredo que ela anda guardando. Lekles não vem dormindo, mas sonhando. Numa estrada que não é para viajar, agrada-lhe seu enigma enredar. Só que a questão, gente,
é o seguinte. Tem teorias que falam que essa seria a fórmula para abrir o que vocês vão ver no fim do futuro, alguma coisa. Não vou falar porque é spoiler pra Jordana. Tem muitas coisas que eu não vou matutar ainda, porque ainda é spoiler pra Jordana. Mas o que eu posso falar que pode ser? Vai. A porta de 4 chapas da universidade, a porta que eu acho sem fechadura que tem na Terra dos Leclerc, o próprio baú do coach, que ele tem o baú tritrincado. Trancado. Minha filha, aqui é neologismo. E assim, não é que eu não quero falar sobre esse poema, porque eu quero muito, mas eu acredito que eu vou deixar esse poema mais pra frente, quando a gente for falar mais das teorias. Mas eu posso falar algumas coisas que eu tenho como percepção? Pode, com certeza. Primeiro que certos temas se repetem nesse poema. Boa. Né? Boa. Então, olha só, esse anel que não é de se usar. Então, é um anel de casamento? Então, foi um casamento rompido? Será que uma Leclerc deixou de se casar com uma Air? Sei lá. Pode ser tipo, por exemplo, ou tem até... um que ela fala que ela está com um vestido sob o vestido negro guardadas. Então, por exemplo, poderia ser um anel de viúva. Assim, ela já não usa mais o anel porque o marido morreu. As velas do marido, por exemplo, entendeu? E não precisa ser necessariamente casamento. A gente lembra que em Vintas, os anéis têm outros significados. Exatamente. Até, inclusive, de ter uma determinada posição social, um determinado relacionamento com uma pessoa importante, assim, vamos dizer. Sim. Existem teorias que falam que o anel não usado seria o anel de ouro que circunda a íris do Kvolt e da mãe dele, por exemplo. Que é tipo um olho verde com um halo dourado. Seria o anel não usado também. O filho sangue carregando seria o Kvolt. Sim. Carregando o sangue Leclerc, né? Ou então até mesmo o próprio sangue de um bastardo, vamos dizer assim. Então, um Leclerc carregando um filho de alguém não nobre, como, por exemplo, uma Edena Rue, ou então um encantado, que poderia ser uma Edena Rue, que às vezes eu fico pensando que os Edena Rue são encantados. Assim. Uma porta, a inundação barrando. A gente já viu uma pequena comparação de inundação com gris naquele vaso, né? Uma estrada que não é para viajar. Então, tem muita parte para teoria. Eu já cheguei a ler por cima uma teoria em que relaciona esses dois poemas com os poemas que vão sendo juntados do Chandriana ao longo dos livros. Ele junta tudo. Assim, não fica completamente 100% fechado, mas é uma coisa que eu quero comentar com vocês com mais calma. Tá, então deixa isso pra to be continued. Sim, agora eu quero fazer uma coisa legal, que essa é mais tranquila de comentar. Em inglês, gente... Ah, você não vai ler inglês, não? Não, claro, não vou ler inglês. Mas assim, eu queria falar o seguinte. Lembra daquela frase que o povo fala assim, que a maior pista de que a mãe do Kvolt, a Laurian, é a Natalia Leclerc? É o poema lá do que ele canta pra ela, né? Natalia Lotless. Tem outra pista que ela poderia ser a Natalia, né? Quando ele fala o poema pra ela, é porque eu tô pegando o gancho do poema. Aquele poema da Lady Leclerc, ela dana com ele e fala que isso é feio. Falar dela sem ela estar perto, falar dela é feio. E aí ela fala o seguinte pra ele. Não, vamos fazer o seguinte. Para você se redimir comigo e com a Lady Leclerc, vá buscar urtigas para a refeição nossa à noite. Em inglês... urtiga é nettle, sweet nettle. E quando ela especificamente quando ela fala isso pra ele, ele descreve que ela está sorrindo. Ela olha pra ele e sorri. Então é como se, talvez, isso eu posso estar viajando? Claro que posso. Ah, então explica, porque só caiu a minha ficha, Sweet Nettle, agora. Sweet Nettle é ela dando a dica do tipo... doce Nat. Tipo, Nettle seria ela falando, olha, filho, aqui, eu sem você saber, mas eu tô te jogando aqui... Que eu sou a doce Nat. Que eu sou a Sweet Nettle. Sou tipo assim, é tipo como se fosse Nettle, seria um apelido pra Natalia. Sabe quantas vezes, Jordana, Nettle aparece em O Nome do Vento e o Temor do Sábio? Foi porque você já me falou antes, 2. Gente, aparece 2 vezes. Aparece nessa vez e aparece com a Dena. Como? Lembra no Nome do Vento, no capítulo 62, quando eles estão falando de
que flor eles pareceriam, etc., ele vai falando algumas coisas. Eu vou falar do girassol, ele fala das rosas, ele fala de alguma outra, e fala não. E ele termina a frase assim, nettle, talvez. Tipo urtiga, talvez. Gente, juro, é a única vez que ele fala isso. São essas 2 vezes. Por que eu falo isso pra vocês? Porque eu ainda acredito, na minha cabeça, que a Dena é algum tipo de Leclerc. Eu acredito. Depois eu vou... Isso vai ser um episódio separado só pra gente falar que ela... Não, mas eu não tô achando que ela é irmã do Kvoth. Eu acho que ela é uma Leclerc, mas não estou falando que ela seja irmã dele. A mente inconsciente do Kvoth faz muitas coisas. Então, eu acredito que inconscientemente ele conectou o Sweet Nettle da mãe dele. Não é que ele já sabia na época que a mãe dele chamava Netélia, não é isso. Mas ele conectou aquela Nettle que a mãe dele falou com a Nettle da Dena. Ou seja, ele meio que conectou, mesmo que vagamente, as duas. E eu acredito que seja porque no fundo, elas sejam 2 Leclercs. Posso estar voando na maionese, sim. Desculpa, gente, mas é isso, pra isso que a gente serve. Já que você voa na maionese, eu também quero voar um pouco mais. É complexo de Édipo, né, meu bem? Então, assim, ele se atrai por uma coisa que parece com a mãe dele. Ponto final, ela não é uma Leclerc. Continuando. Não, é uma teoria que a gente tá aqui e tal, é isso. Ficou que a gente esqueci completamente. Então, deixa eu continuar. Então, cantou essa música, né? E aí ele fala, nossa, que canção é essa, né? Fala assim, o moço lá tenta justificar, são essas canções quebra-cabeça, né? Que às vezes são cantadas, quebra-cabeças rimados. Aí o coach perguntou, onde é que você ouviu esse negócio, né? Ele falou, sei lá, da garotada. Tipo assim, nem ele mesmo sabe, né? Aí, na despedida, coach dá a eles um nobre de prata, eles se despedem. Eles ficam super agradecidos. Gratos. Porque a ideia do Kvoth é, apesar dos Edena Rule ser uma trupe mais refinada, mais rebuscada, as trupes, elas têm que ter um cuidado entre elas, porque senão... Ninguém mais preocupa com eles. Exatamente. Todo mundo quer, na verdade, aniquilá-los. Senão eles por eles, ninguém por eles, entendeu? Exatamente. Então, ele deu esse nobre de prata pra um urso lá, que eles falaram que eles tinham perdido um urso, etc. Ok, continuando. Mais à frente, então, nesse capítulo, tem a descrição do que eles continuaram fazendo, né? Tempe e o coach, eles continuavam caminhando e praticando a Ketan. Acho que eu falo Ketan. Ketan, é verdade. Praticando Ketan, praticando Laúde, conversando sobre a Letane. E aí, em um determinado momento, quando eles estavam fazendo isso, chega 4 mercenários adenrianos caminhando em direção ao Tempe. Tempe fica assim, ainda mais sério do que de costume. E aí eles se juntam em um grupo de 5 adenrianos, praticamente assim, colados um no outro, encostando ombro com ombro, umas posturas assim um pouco não hostis, mas assim, tensas mesmo. Mesmo com a falta de gestos, de expressões corporais e faciais que eles mostravam por ser adenrianos, ele percebeu a atenção do grupo. Sim, gestos de mãos e de pés, mas assim, mesmo falando baixo, mesmo com pouca expressão facial, ele percebia que tava rolando uma parada assim, meio tensa. E aí o coach tenta ouvir a discussão, mas ele é meio que enxotado, sem muita dificuldade, e olhando um pouco mais de perto, o coach percebe que tem, na verdade, desses 4 adenrianos, 3 são mulheres, 3 são mercenárias mulheres. E aí, uma dessas mulheres, inclusive, que tem uma cicatriz na face, assim, meio que na sobrancelha, ela o empurra, o enxota, assim, sem muita dificuldade. Ele tenta fazer uns movimentos, assim... Ele tenta revidar ela com os movimentos da Ketan, né? Mas ela se desvencilha dele sem muita força e, assim, ela até teve uma posição de desprezo, no sentido de perceber que ele não representava muito perigo. Isso feriu muito o orgulho de coach. E o Tempe simplesmente falou, espera ali, e eles continuaram conversando assim por mais um quarto de hora. E aí, então, os adenrianos saem. Tempe, ainda mais sério do que de costume, diz o seguinte, eu vou pra Heart, pra Shaihin. Aí o coach fala,
que é isso? Isso é um lugar? Aí ele fala, Heart é uma cidade. Shaheen, mestre. Haert. Haert. E em inglês é Haeth. Não sei por que de traduzir o Haert, mas é Haeth, sem R. Aí, o que foi descrito, assim, o que o coach consegue tirar um pouco do tempo, é que ele tinha se metido em problemas por dar aulas de Letane, de Ketan, pro coach. Que é um bárbaro, né? Sim, porque era proibido, muito proibido. Então, o coach se oferece para ir para os Montes Tempestuosos junto com o Temp, por 2 motivos. Primeiro, para ajudá-lo, porque ele diz que isso de fato ajudaria a ir com ele. Não, mas, gente, é Haert mesmo, perdão. Mas também, vou te bater, vai rolar sangue. Mas também porque o coach meio que lembrou do que o Kitai falou, né? Ele saberia mais notícias sobre os Chandrianos ao cruzar os Montes Tempestuosos. Então ele tinha esses 2 motivos. E a gente já percebe a influência que o Kitai começa a ter na história. Sim. Né? E aí acaba o capítulo 108. Quer falar mais alguma coisa útil? Não. Ótimo. Capítulo 109, então. Bárbaros e loucos. Ai, meu tipo de gente. Então tá certo, né? O coach, o que ele mais queria naquele momento, na verdade, era retornar para Seven. Ele queria o conforto da cama, comida e roupa quente, mas ele sabia que 2 coisas. Primeiro, ele queria voltar. Um dos motivos era para encontrar a Dena. Kitai falou que a Dena não estava mais ali. E ele sabe que ela é o tipo de pessoa que não deixa crescer grama debaixo dos pés dela. Ou seja, ela não fica muito tempo no mesmo lugar. Olha essa frase. Dena não é o tipo de pessoa que deixa a grama crescer sob os seus pés. Eu queria ser esse tipo de pessoa que tem essa cabeça pra escrever essa frase. Senta a bunda, então, na cadeira e demora 10 anos pra publicar alguma coisa, porque não surgiu espontaneamente, eu imagino. Realmente. Outra coisa que ele queria voltar, que ele queria aproveitar a boa reputação que ele teria do Maer, né? Enquanto o Maer não desse uma outra tarefa estranha pra ele. Mas assim, ele sabia que isso não iria acontecer, mas ele sabia que ele tinha que se esforçar mais pra ter informações sobre o Chandriano. E é o que eu falei. O Kitai meio que sugeriu implicitamente que ele tinha que ir até os Montes Tempestuosos, então ele assim o fez. E aí o Dedan, ele insiste, você não quer que a gente leve mesmo essa caixa? Aquela caixa cheia de dinheiro e com aquele brasão do Maer, né, que tava na cabana do Gris. Ele falou assim, não, olha, o Maer me fez prometer que qualquer valor em dinheiro eu deveria entregá-lo pessoalmente. Isso é mentira, isso não aconteceu. Mas o coach falou, eu tô te entregando essa carta aqui, Dedan, porque eu quero que você entregue pessoalmente para ele, informando por que eu tive que pegar outro caminho e por que eu tive que fazer de você o novo líder dessa missão, né, de retorno. E aí o Dedan, fica todo se achando, assim. Sim. E o Martin só dá uma tossida, assim, de lá, tipo... eu que sou o chefe, a gente sabe disso. Ok, então... Eles se separam, né? Se separam, Temp e Coach vão em direção aos Montes Tempestuosos. E aí, quando os 2 sozinhos, a caminho de Haert, ele vai descobrindo que o Temp pertence a uma posição em Adenri que não o permite tutorar um aluno sem pedir permissão para o seu mestre. E além disso, além de não poder escolher o seu aluno sem permissão, ele não poderia ensinar isso a um bárbaro, porque o Kvoth não é do Adenri. E aí ele pergunta, então o que você vai fazer, né? Aí ele fala, eu falarei com a Shaheen, eu direi, vi no coach um bom ferro esperando, eu não sei o que eu escrevi, gente. Um bom ferro esperando. Um bom ferro esperando. Ele é da Letane, precisa da Letane como guia. Então a Shaheen lhe fará perguntas sobre a Letane para ver se eu acertei minha visão ou não. E Shaheen vai decidir se você é ferro, digno de malhar. E ele meio inseguro em relação a isso. Eu queria deixar uma outra observação que eu reparei, o quanto o Patrick, ele escreve as coisas, eu até publiquei, a gente postou um vídeo dele falando justamente isso, né? Como ele cria esse mundo para ser mais próximo do real possível, né?
E o quanto é complexo, porque o mundo real ele é cheio de pontos de vista diferentes para uma mesma coisa. A exemplo disso, o ferro. O ferro para os encantados é uma coisa ruim, é uma coisa dolorosa, é uma coisa meio que dá nojo. Eles não gostam. Já o ferro pro Adenri é um potencial, como se fosse assim, a sensação que tem é que seu ferro pode ser polido, ele pode ser trabalhado. É, lembra que a gente tinha comentado que existe uma diferença de termo para ferro normal e ferro da espada? Então, Sim. eles têm essas nuances para ferro, não deve ser ao acaso. É só isso mesmo que eu queria falar. E faz a gente pensar também a oposição que existe, às vezes, entre adenrianos e os encantados. Essa noção do ferro, mas ao mesmo tempo, apesar de serem opostos, parece que se aproximando deles se descobrirá mais sobre os encantados, mais sobre os chandrianos. Como Eu acho, assim? uai, porque o Kitai deu uma pista. Ah, sim, Você entendi. vai descobrir mais sobre os Chandrianos se você for até os Montes Tempestuosos. E ao mesmo tempo, parece que os sete, os Chandrianos, têm uma conexão com o mundo dos encantados de uma forma ou de outra. Então parece que são, às vezes, times opostos de um mesmo jogo, como se fosse assim. E ele tá indo lá para descobrir o jogo. Entendi. Parece. E vendo a tensão do tempo, o Wolf trabalha mais essas perguntas, tipo, o que vai acontecer? E aí o Temp pega, mostra a mão dele, fecha a mão e mostra. Mão fechada, a Denri. Meu dedo mindinho sou eu. O meu dedo anelar é meu amigo, o outro é o irmão, mãe, e o polegar é a Sherrin. Se ela decidir, ele é cortado, ou seja, ele é exilado do Adenri. E assim que Volz percebe o quanto o exílio seria menos generoso do que a morte para o Temp. Do quanto o exílio é uma coisa ruim e de causa de sofrimento para o Temp. O Temp preferiria morrer a ser exilado. Então, Sim. era meio que a vida dele que estava em jogo mesmo. E aí eles calcularam mais ou menos. Bom, nós temos 15 dias para chegar até Raert. E aí eles decidiram mutuamente um combinado de que eles iriam se dedicar a treinar o máximo possível as questões da Ketan e da Letane. Sim, e aí eles meio que traçaram um ritmo extenuante mesmo. Primeiro, o Temp falou, guarde essa porcaria dessa Shaed, porque ela não vai ser bem vista lá, né? Ele não falou assim, só pra deixar claro. Ele pensou assim. Aí, e foi basicamente os ciclos que ele faziam, que inclusive duravam cerca de 2 horas cada, eram o seguinte: alongamento, uma caminhada acelerada, uma corrida de 1 hora, praticavam a Ketan, caminhavam mais 1,5 km e discutiam sobre a Letânia. Tudo isso em adêmico, para que eles pudessem também treinar a língua, e cada ciclo, então, durava 2 horas, 3 ciclos antes do almoço, 3 ciclos após o almoço. Uhum. Então, é assim, né? Tipo, pesado. Sim. Fisicamente e mentalmente pesado. Primeiro dia foi ruim, segundo dia foi ruim, terceiro dia ainda pior. Mas antes da gente chegar no terceiro dia, só uma coisa que o Temp orientou. Quando eles estavam conversando sobre a Letane, inclusive eram os únicos momentos de descanso e o coach ficava meio frustrado porque às vezes duravam muito pouco, porque ele falava as coisas erradas, aparentemente. Ele começou a tentar gesticular com a mão, né, que faz parte da linguagem dos adenrianos. Aí o Temp fala, não, você não gesticula. Porque o verdadeiro conhecimento da Letânia não permite esse tipo de coisa, porque ele vem de mais fundo, vem de abaixo do umbigo. Então você deve falar sem pensar, é um conhecimento mais profundo. Você tem que, tipo, é meio que mecânico, assim, visceral mesmo. É isso, não é reflexivo. Exatamente, é visceral É essa uma coisa percepção sincera. da Letânia. Exatamente. E veja que ele falou barriga, vem da barriga, o mesmo lugar da risada. Uhum. Certo? Eu vou deixar isso aqui, mas eu quero falar pra vocês que a risada, ela é como, não é que como se fosse a risada da Letane, mas a risada, ela vem do mesmo local que teria que vir as respostas ou a intuição das escolhas da Letane.
Eu vou fazer uma reflexão mais pra frente. Enfim, e eles começam com esses ciclos. De madrugada, ele acorda o Kvolt pra fazer alongamentos. Enfim, até o Kvolt pirar, assim. Como é que fala? Pifar. Desmoronar. Desmoronar. No terceiro dia, ele desmoronou. E, de fato, desmaiou. O Tempe falou: você foi muito longe antes de cair, não reclamou. Mostrou que a sua mente é mais forte que seu corpo. Isso é bom. Quando a mente controla o corpo, isso é próprio da Letane. Mas conhecer seus limites também é próprio da Letane. É melhor parar quando precisa do que correr até cair. Aí o coach, assim, meio ainda tonto, né? Tipo, o que tá acontecendo? Então, assim, a não ser que cair seja o que a Letane exige. Retrucou sem pensar. Minha cabeça ainda estava leve como uma folha carregada pelo vento. Sim. E aí é engraçado porque nesse momento o coach fala: nossa, seu aturano tá muito bom. Tá ficando muito bom, Tempe. Aí o Tempe fala: a gente tá falando da Henriano. E aí ele começa a ficar mais zonzo, assim, e o Tempe ficou meio preocupado mesmo, né? Sim. E uma coisa, né? Quando ele fala, nossa, você tá falando muito bem, e o Tempe corrige, aí ele fala, nossa, meu Deus, eu falei Skeopateias. Skeop é falar, parece. Skeop é o personagem que apareceu na história dele, lembra? Sim. Ele chamava Skeop. Sim. Então, será que o nome da história daquele personagem do Kvolt significava falar? Ou significa. Não, entendeu? É uma conexão Ou então que palavra, não é. Ou né? então palavra. Alguma coisa assim. Porque no final ele contou uma história. Uhum. E tem gente que relaciona o Skeop com o Scarpe também, entendeu? Eu tava De uma pensando mesma, nisso. mais ou menos meio que uma semelhança ali de pronúncia. Sim. Que também, no final das contas, o Scarpe é um contador de histórias. Sim. Aí o coach até pergunta, né? Fala, nossa, então eu tô falando bem acadêmico, né? Aí o coach, o coach pergunta isso e o Tempe responde: você fala como uma criança. Faz muito contato visual e suas palavras são simples. Aí o coach fica preocupado. Não, então vamos aprender mais palavras, né? Vamos falar Essa é boa. Vamos enriquecer esse vocabulário. Aí ele falou, não, o problema seu não são as palavras, mas como você as usa, né? Há pessoas como a Shairin que dizem uma coisa num sopro só, dizem uma coisa num fôlego só, e os outros encontram sentido nisso por mais de um ano. Leva à reflexão. Pensa. Então, assim, você fala como você canta, você usa as palavras de maneira exagerada, assim. Mais do que precisa. Mais do que precisa. Em acadêmico, a gente não faz isso. Menos é mais. A ideia é, tipo, levar o outro à reflexão. Exatamente. E aí entra uma questão que eles vão para se recuperar ele vai se recuperar desse cansaço na hospedaria. E no outro dia, quando eles voltam para o treinamento, ele refere que ele conseguiu deslizar-se novamente para aquele estado mental lúcido, porém mais solto, que ele chamou de estado mental de folha em rodopio. Eu amo esses nomes. E ele fala o seguinte: é diferente do coração de pedra, porque o coração de pedra ele era utilzíssimo, era super útil para eu conseguir domar a simpatia, o meu alar. A folha em rodopio já não, era como se fosse um estado mental mais frouxo, onde eu deixava seguir o fluxo das ideias. Ele era inútil. Uhum. E aqui eu entro na coisa, algumas observações. Deixa eu só falar como é que ele falou. Pode falar, com certeza. Eu acho que reafirma como ele quis falar. Era relaxante deixar a mente ficar vazia e limpa, depois flutuar e ir tropeçando de leve de uma coisa para outra. Muito bom, muito bom. Lembra para vocês, na história do parafuso de ouro no umbigo do menino, que aí o rei desafrouxou o parafuso e caiu a bunda dele? E o Tempe riu e até chegou no final da história a abraçar o Kvolt. E no dia seguinte, o Tempe decidiu começar, porque naquela época o Kvolt vinha copiando, aquietando o Tempe, e o Tempe simplesmente o ignorava. Ele fala, na noite após a história, no dia seguinte, na noite após a história, o Tempe começou a me corrigir. E eu falei pra vocês que isso era importante. E sabe por que eu acho isso importante? Porque o Tempe,
viu naquela história que provocou risada, que era inútil, aquela história ela era inútil, ela vinha da barriga. Ela era um pequeno sinal de que o Kvoth tinha uma folha de rodopio primitiva ali, um sinal primitivo de Letane. Então aquilo para mim, Letícia, era uma pista de Letane que o Temp identificou naquela história e resolveu começar a partir dali a parar de lembra quando. E é o que eu queria falar. Você já percebeu como o Kvoth conversa com a Auri? Que é um jeito frouxo, é um jeito de. Livre Esse aqui. associação de ideias. Livre associação de ideias. Esse aqui é o sal dos peixes. Esse aqui são os sonhos dos peixes. Ele tem um jeito de conversar com a Auri muito em folha em rodopio. E lembra que o Elodin admitiu o Kvoth justamente após testemunhar uma pista de folha em rodopio quando ele vê que o Kvoth soube dar um nome para Auri. Então, são dois momentos em que dois tutores do Kvoth viram duas situações. Então, o Elodin com o Kvoth dando nome para Auri e o Temp com o Kvoth contando uma história inútil. Ele viu também uma pequena semente ali do Kvoth. Então, e essa questão do inútil é uma questão, a Jordana sabe, que é uma questão que eu amo, que ela é meio que filosófica. O inútil, ele é uma coisa muito poderosa. Porque o inútil, uma coisa que é útil, é uma coisa que o valor dela, isso eu aprendi com aquele filósofo Clóvis de Barros Filho, uma coisa útil é uma coisa que o valor está fora dela. Então, por exemplo, fazer faculdade é útil para você, não porque a faculdade tem valor, mas é porque o valor está fora dela, está no seu trabalho que você vai conseguir fora dela. Uma tesoura, ela é útil porque não porque cortar é uma atividade plena por si, é porque ela vai te levar a um corte num papel, ela vai te desenhar, vai conseguir aquela coisa. Então, o útil é uma coisa que não tem valor dentro de si. Já o inútil, não. Então, a questão da folha em rodopio ser inútil é perfeita, porque o valor dela está nela mesma. Ela não leva o Kvoth a nenhum lugar além dela mesma. Eu amo essa questão, gente. Foi um assunto que toca muito no meu coração, e é isso. A Jordana tá com o dedo levantado faz 3 minutos pra mim. Não, é o dedo levantado porque eu lembrei de uma coisa. Sim, tem toda essa questão filosófica lindo, mas tem uma coisa, assim, voltando pro livro, que é o seguinte. Eu tô enchendo seu saco, mas eu acho que foi ótimo. Valeu. Quando o pessoal fala, você tá muito sério, você não tá progredindo na nomeação, você tem que perseguir o vento. Perceba que a folha em rodopio tá rodopiando com o vento. Sim. Outra coisa também. Como é que é o nome daquele lugar que parecia que era o coisa de Ai, pergunta? Jordana, eu ia falar. É o Koyan Rael. Eu até escrevi pra falar sobre isso. Que era aquele que as folhas, e ele ficou fascinado por isso uma época. Tal qual a árvore que ele vê no Adenri. Exatamente. Eu escrevi isso também. Bate aqui. Então agora você tá completamente tirou assim minha linha de raciocínio, mas Perdão. assim. Foi minha empolgação. Meio que parece que nomear primeiro o vento é o caminho para nomear outras coisas. Então, você perseguir o vento, às vezes, é o caminho para você conseguir nomear as coisas. Meio que afrouxar a mente. Exatamente. Consciente para permitir a inconsciente aflorar. E outra coisa, esqueci porque você me cortou. Desculpa, mas a questão é que eu ia falar da Koyan Rael. E faz total sentido, gente. São dois lugares muito parecidos, onde as coisas desenham padrões de desenho, causam hipnose, etc, etc, etc. E é num lugar que, tipo assim, nós estamos falando do Aden, que é uma sociedade... A gente ainda vai ver mais do Aden, né? Mas é uma sociedade onde carrega uma cultura, rituais, cerimônias muito intensos. E antigos. E antigos. E como que a gente tem um lugar desse tipo que parece na universidade? Não traz mais ainda um mistério para a universidade? Porque a universidade é muito... Perdão, Jordana. A universidade é muito humana, ela é muito atual, tem gente de aluno. E às vezes a gente esquece de que ela pode ser um lugar tão antigo quanto e que guarda mistérios antigos tanto quanto um Adenri, por exemplo. Perdão, Jorjaneira. Não, é isso. Então é isso. Aí a folha, tudo que eu acho que é da folha de rodopio que a gente tinha pra falar.
o que eu não esqueci. E o Temp fica feliz com a folha de rodopio. Acho que é isso que a gente precisa fechar. Sim. Agrada o Temp as respostas que ele dá quando ele está em folha de rodopio. Porque é quando ele de fato alcança a letânia, né? A compreensão da letânia. Então tá certo. Então, uma das práticas de luta que eles estavam tendo é o coach sorrir. Só que depois o Temp o censura por isso. Por que você estava sorrindo? Fala, porque eu estava feliz, estava satisfeito com a luta. Eu falei, não, você não é para ficar satisfeito com a luta. Isso não é próprio da letânia. Você deve sentir prazer. Você deve sentir prazer por seguir a letânia. Se lutar bem, deve-se se orgulhar por fazer uma coisa bem feita. Em relação à luta em si, deve sentir apenas dever e tristeza. Só os bárbaros e os loucos sentem prazer no combate. Quem ama a luta em si, deixou a letânia para trás. E aí eu questiono uma coisa. Cara, os adenrianos são mercenários. Tipo, olha essa palavra, é mercenário. Eles se vendem para lutar. Então, assim, a Letícia disse que vai ser explicado, mas para mim isso é totalmente contraditório. Por que eles se vendem, uma coisa material, para lutar por, às vezes, princípios que nem são seus? Eu acho que não é assim. Eu acho que até dentro do princípio para que eles foram contratados, eles servem para a letânia. Acho que primeiro a letânia. Então, se for proposto um objetivo tal que possa ir contra a letânia, eles não aceitariam. Não é eles como são foi treinados apresentado. desde criança. É realmente, mas eu nunca tinha pensado nisso. Agora, uma questão dessa frase: só os loucos, os bárbaros e os loucos sentem prazer no combate. Quem sentiu prazer no combate? Gris sentiu prazer ao matar a trupe do Zedena Rue. E não só o Gris. Eu acredito que os outros do Chandriano riram quando o Gris fez piada da cara do Kvolt. O único que não riu foi o Haydex na época. Não, até o modo com que eles foram mortos. Não, tipo, se você quer matar alguém, que mate, não trucide daquela forma, não é? Exatamente. E assim, o que prova que talvez o método do Chandriano não seja da Letane. E isso é bom saber. É legal saber. Lembra que a gente tinha falado que até o tempo tinha falado que mexer com os mortos não era da Letânia, a gente tinha lembrado de Lanri Lira. Então, temos aí um grupo, os 7, que de uma forma ou de outra estão indo contra a Letânia. É isso que eu queria dizer. Mas bora lá, vamos continuar. Mais à frente do capítulo, no 11º dia, Temp me mostrou como incorporar minha espada à luta, né? A Ketan, em que ele falava: uma espada leva o peso de um chumbo quando você tá com o braço estendido com ela, e isso muito rápido. Então, e isso fez com que, inclusive, cada ciclo daquele que eu descrevi, que durava 2 horas, durasse agora 2 horas e meia. E eles seguiram nessa toada. Até a gente chegar ao capítulo 110, Beleza e Galho. Então, tá certo, né? Eles atravessaram rapidamente as cidades. Eles paravam só para pegar suprimentos, mas as cidades passaram quase como se fosse um borrão mesmo. E eles corriam, de fato. A estrada se estreitou até eles enveredarem ao sopé dos montes tempestuosos. O ar se modificou, se tornou mais frio, mais rarefeito do que se esperava para aquela época do verão. Eles tinham corrido cerca de 500 quilômetros em 15 dias. E parece que eles tinham finalmente chegado a Haert, né? Que, na verdade, mal parecia uma cidade. Sim. Não havia rua central, não tinha muita gente, não tinha vendedor. Era uma cidade calada, tipo, quase sem vida. As construções eram muito espaçadas e eram construídas com sensatez. Ocultando os prédios do mau tempo, as casas eram embutidas nas encostas, fora das direções dos ventos, que por isso que levavam o nome de montes tempestuosos, né? Uhum. A exceção desses prédios era um conjunto de prédios baixos de pedra, em que um dos mais altos desses, o Temp se parou de frente e falou: olha, coach, eu vou me apresentar aqui a Sherrin e você espera aqui do lado de fora, já que você é um bárbaro. Fica esperando aqui com o Vance, tá bom? E
E assim aconteceu, né? Então, Ele começou a observar as pessoas ao redor que estavam fazendo suas atividades todas de maneira silenciosa. E aí tem uma frase do Patrick muito linda que é: era fácil imaginar uma pessoa como Tempe crescendo num lugar assim, mergulhado na quietude até se inundar dela e depois levando-a consigo ao partir. É muito bonito, né? que nem aquela música que eu esqueci de quem é. Você sai do gueto, mas o gueto não sai de você. Você sai de Adem, mas o Adem não sai de você. Jordana, pelo amor de Deus, para de fazer. Você lembra a cabeça, Jordana? E aí, então, Wolf estava observando uma parede até que uma pessoa às suas costas pergunta: o que acha da nossa parede? Ai, Wolf se vira e era uma mulher mais velha, de olhos claros, cinza claros. A expressão era impassível, mas as feições eram bondosas e maternais. Ela vestia um gorro de lã amarelo, todo esfigurado, sei lá, Fubá Bento tosco. todo Tosco. puxadinho nas orelhas. Ela era loira, mas os cabelos vinham embranquecendo. Não vestia o traje vermelho de mercenário adenriano. Ela vestia-se com uma blusa branca solta e calças de linho. Isso foi a observação objetiva do Wolf. Aí o coach responde: Bela. Aí ela pergunta: Bela, você não quis dizer útil? Ela fala assim: útil também, mas bela. Aí ela fala: talvez uma coisa adquira beleza ao ser usada. Aí o coach contrapõe: talvez uma coisa seja usada conforme sua beleza. Então a véia questiona: Para de chamar ela de véia, Jordana. É um desrespeito. é porque ela ainda não foi introduzida como E Sherry. eu acho que ela não é velha. Não, Ah, sim, entendi. entendeu? É porque... Entendi. Aí ela fala: e o que você acha da minha touca? Aí a touca era meio feia, na verdade, né? E meio tosca, assim. Mas o coach falou: quente, né? Ela falou assim: quente sim, mas ela foi feita pela minha. Pela filha da Pela minha filha da filha. minha filha. Aí o coach fala: então ela é bela também. Eu queria destacar duas frases. Que o Volt fala da pedra, ele fala o seguinte: há uma beleza que pertence a coisas funcionais simples. Com o que ela contrapõe, talvez você esteja confundindo uma palavra. Beleza é uma flor, uma mulher ou uma pedra preciosa. Talvez você pretende dizer utilidade. Uma parede é útil. Que entra naquela questão que a gente tinha comentado, né? Então parece que ela brinca um pouco com a questão do inútil com o valor de si, dentro de si, e o útil com o valor fora de si. Eu acho que ela não brinca, eu acho que é o conceito dela. Parece ser, não é? Parece dela não, ser. dos adenrianos. Sim. Quem brinca com isso é o Patrick. Na verdade. E ela pergunta e fala: as visitas. Quer dizer, ela diz: as visitas aqui são raras, especialmente as tão gentis. Venha comigo, eu lhe mostrarei a sua beleza, e você me falará de qual seria o uso dela. Porque ela brinca, né? Não, então você acha que beleza e utilidade estão intercaladas. Vamos ver, então, o que nós podemos usar com essas questões que nós temos aqui no Adem. E ela chama um menino, mas ela não chama um menino, ela não grita um menino. Vem um menino, ela faz alguns sinais para ele, que pega os pertences de Kvoth, e os leva para Kvoth ficar livre dos pertences e poder caminhar com ela sozinho. Quem isso me lembrou foi o Elodin. E eu queria fazer uma tênue reflexão, e ela é bem frouxazinha, porque eu não dei tempo de pensar muito nela, lembra que naquela parte que o Elodin estava falando de palavras, a diferença entre palavras e nome, mas que as palavras, elas têm um certo poder, e ele grita um menino: fulano, vem aqui, José. E aí ele manda o José fazer alguma coisa. Perceba que a Sherrin, ela tem um poder de uma palavra não dita. Ela consegue fazer exatamente a mesma coisa que o Elodin fez com palavras, sem falar. Agora, é claro que às vezes o Elodin fez isso porque o Kvoth estava num nível basiquíssimo. Então ele tinha que usar palavras para explicar para o Kvoth o que ele estava querendo dizer. Mas eu queria dizer isso, que os Edenrianos, eles falam pouco,
conseguem transmitir uma mensagem mesmo em silêncio, e quando falam, é capaz de fazer uma pessoa refletir por um ano. Então, eu fiquei pensando assim, onde que a nomeação entra aqui? Será que a Sherrin é uma nomeadora? Será que a Sherrin, mesmo no silêncio, consegue nomear as coisas? Você entendeu o que eu tô querendo dizer, Jordana? Sim. Fez sentido? Sim, fez sentido. Mas uma coisa que eu fiquei pensando também. Não é muito absurda aquela ideia que o coach tinha, que eles guardavam as palavras como combustível, né? Parece que eles economizam as palavras para falar apenas o necessário e às vezes conseguem demonstrar muita coisa com gestos, que é uma linguagem paralela aos aderrianos, a linguagem gestual. Sim. Então, para a linguagem falada, ela tem muito impacto. Eles querem que ela tenha muito impacto. Então, Com eles certeza. usam ela com muito burilado mesmo. Isso até me faz pensar o processo de escrita do Patrick, que tudo ali é escrito de maneira que a gente lê e relê e tem significados cada vez mais profundos. Sim. As palavras não são usadas em vão. Verdade. Então, assim, parece quase uma aula de aquela introdução de gramática que a gente tem. O signo, a frase. Que eles usam, assim, de maneira... Pá, né? Reflexiva. Sim. Eu fico pensando também, assim, se os aderrianos sempre foram uma cultura inexpressiva, facialmente. Eu falo assim, facialmente, sabe? E de onde surgiu? Por que fizeram isso? Qual que foi? Que tipo de necessidade que eles estavam Exatamente. querendo? Né? É uma questão que pra mim é muito importante, assim, eu tenho curiosidade pra saber de onde surgiu Porque isso. não é instintivo. Exatamente. Né? Tudo bem que muita coisa nossa não é Ensinado instintiva, socialmente, né? Mas sei lá, continua. Você tem o dom. Eles vão. Aí eles caminham, então. Pra onde eles vão? Eles vão pra um vale profundo, cheio de verde, tem um riacho, e o vento, aquele vento persistente, já não estava mais ali. Você tem o dom de dizer sem dizer. Isso ela fala pro Kvoth. É coisa rara em alguém do seu tipo. E aí ela diz que o movimento. Ele é da parte do riacho, como que é mesmo, Jordana? Não, então ela pergunta, o que você acha sobre isso, né? Então é muito adenriano, aí ela fala essa parada aí. Aí ele fala, e esse riacho, né? Qual que é a beleza dele? Por que você acha que ele é belo? Aí ele tenta explicar por que é belo, né? Mover-se não é da natureza da pedra. Talvez a beleza esteja no mover-se de acordo com a própria natureza. Não, isso foi a resposta que ela deu, né? Então, o que acontece? Ela pergunta qual que era a beleza do riacho. E ele acha que ele era belo por causa do movimento dele. E aí ela falou, não, mas você falou que a pedra era bonita, mas a pedra não tem movimento nenhum. E você também achou que a pedra era bonita. Aí ela continua a reflexão. Mover-se... não, é o Kvoth que fala isso mesmo, né? Mover-se não é da natureza da pedra. Talvez a beleza esteja no mover-se de acordo com a própria natureza. E aqui entra numa coisa, gente, que é de uma filósofa que eu gosto muito, que é a Lucilena Galvão. Isso, para ela, é quase a definição platônica de justiça. O que é a justiça? O justiça... não, na verdade, também na ideia meio que... Gente, olha, eu tô falando isso aqui, eu não sou filósofa, eu não sou muito boa de filósofa, mas eu vou adiantar. A ideia meio que cósmica, de que, tipo, cada coisa pertence a tal lugar. E se você faz aquilo que você tem que fazer, você está sendo justo. Então, a justiça nada mais é que cada um com o que lhe corresponde segundo sua natureza e seus atos. Isso é justiça. E parece que é o que o Kvoth fala. A pedra pedreia, o riacho riacheia. Tipo assim, eu inventei essas palavras, é claro. Mas vocês entenderam. A ideia justa do riacho é riachar. E a da pedra é empedrar. E do Kvoth, entendeu? Fez sentido? Isso é justo, isso é a ideia de justiça. Se aquele objeto, ou aquela pessoa, ou aquele ato está fazendo aquilo que ele é de por natureza cósmica, sei lá, na medida para ser feito, então ele é belo. Fez sentido? Sim. Divaguei, gente. Esse episódio eu estou divagadora. Olha, você falou, a gente tem capítulos mais curtos, então eu vou ser bem eu.
Antes a gente tinha um cronograma mais rígido pra cumprir, agora a Letícia tá se revelando, amigos. Tá, aí, numa dessas conversas, ela vai e pergunta, você sabe o que é latanta? Aí fala assim, talvez eu não conheça a palavra, mas eu não sei. Aí eles vão em direção a uma árvore espadeira. E aí ela pergunta, e isso é belo? Ele para um tempo e aí responde, bela. E aí ela pergunta, perdão, por que você demorou a responder? Aí ele falou, eu tava considerando a razão dela ser bela, né? Eu poderia dizer que que ela se move e não se move de acordo com a sua natureza, e que isso lhe confere beleza, mas eu não tenho bem certeza se é esse o motivo. Você sabe qual seria o motivo? Aí a Shairin fala, ela é simplesmente bela, e isso basta. E aí ela emenda, você conhece a Ketan? Aí, na verdade... Ah, não, é isso mesmo, foi nesse momento. É porque antes dele falar um pouco da árvore, se era bela ou não, ele pede pra se aproximar mais dela. Ele falou que isso não era possível, tá? Mas volta. Ele descreve a árvore como parecida com um carvalho. Ele era uma árvore que ele nunca viu. Mas se fosse pra ele descrever, ele descreveria como se fosse um carvalho. E, gente, carvalho é um tema que eu vou falar com vocês em um episódio separado, porque tem carvalho nesse livro e eu quero falar sobre eles. Só um parênteses. Aí a Shairin pergunta, você conhece a Ketan? Aí o coach, meio assim temeroso, né, ele responde, talvez. E pergunta, você é a Shairin? Aí ela fala, sou. Aí ela fala, por que você desconfiou disso? Quando você desconfiou disso? Aí o coach fala, eu desconfiei disso quando você perguntou se eu sabia o que era Ketan. Aí ele pergunta, e quando você desconfiou que eu era um bárbaro, né? Aí ela fala, eu desconfiei desde o primeiro momento que eu te vi firmar os pés. Porque a gente percebe que é sempre descrito assim, vai ser descrito um pouco mais pra frente, que eles ficam deslocando o peso do corpo de um pé pro outro. Essa inquietação, assim, deles, né? Não sei qual o motivo, talvez mais pra frente a gente consiga descobrir. E aí ele pergunta, e por que você não usa vermelho? Ela volta, né? Aí ela volta e fala, por que os outros usam vermelhos? Por que os adenrianos, os mercenários adenrianos usam vermelho? Aí ela fala, para que os inimigos não o vejam sangrar. Não, ela volta a pergunta pro Kvolt e o Kvolt que fala essa resposta. Sim. Para que os inimigos não os vejam sangrar. E aí ele pergunta... E aí ele pergunta por que ela... Eu falei isso. Ah, tá. Não é porque você falou como se fosse ela falando isso. Não. Ela fala assim, por que você não usa vermelho? Aí fala assim, por que você acha que os outros usam vermelho? Ah, sim, entendi. Aí ele responde, para que os inimigos não os vejam sangrar. Aí ela pergunta, e por que você acha que eu não uso vermelho? Aí ele meio que a ideia disso enrigela, né? Ele falou, porque você não sangra? E a Shairin completa. E também, eu acho engraçado que ela não nega, né? Ela fala assim, e também, porque se uma inimiga me tirar do sangue, deverá ver isso como uma justa recompensa. Ou seja, ela é tão difícil de ser atingida, ela é tão foda na luta, que se alguém arrancar sangue nela, é tipo, é o prêmio, né? E aí... entra naquela questão, Jordana, que a gente tinha conversado. Eu vi recentemente um professor que eu gosto muito, que é o professor Adriano Alves, ele falando sobre as linguagens de poder ao longo da história da humanidade. E uma das linguagens de poder era justamente o sangue, que parece ser a linguagem do poder, um pouco, né, claro, né, daquela época dos quatro cantos. Então, sangrar, fazer sangrar, é uma ideia de poder. Então, é como se os adenrianos, ao vestirem vermelho e não deixar serem vistos sangrando, é não dar poder pro outro, tipo assim, o outro ver que tem poder sobre eles. É uma ideia dessa questão da linguagem de poder também. E também, isso sendo dito em outras palavras, é não ter vulnerabilidade evidente. Sim, com certeza. Né? E aí, então tá certo. Então ele pergunta se consegue lutar com Ketan e eles começam a lutar de fato. Sim. Vou tentar, em vez de eu falar o nome daquelas manobras lá, eu vou tentar descrever mais ou menos o que aconteceu nessa luta. Colt tem um excesso de energia, um desperdício de energia. Shairin não.
Shaheen se movia apenas o suficiente, nunca mais que isso. Se ela precisava se mover 9 centímetros para deslocar de um golpe, ela movia 9 centímetros, jamais 10. Era uma economia fantástica, assim, de energia. Sim. E não só economia de energia para se deslocar, para sair dos golpes, mas também para provocar os golpes. E isso ela vai falar um pouco mais para frente. Em um determinado momento, o coach até chora e fala: "Você é bela, Shaheen, porque em você estão a pedra da parede, a água do riacho e o movimento da árvore, todos num só." Ela era muito top, assim, porque eu ia falar um palavrão, porque ela faz o suficiente. É como se ela fizesse o uso da justiça, que eu tinha acabado de Assim falar. como ela faz o uso das palavras, ela faz o Tudo uso isso ela faz justo. somente Tudo é o suficiente, nada em desperdício. nada mais, nada menos. O que é próprio Exatamente. dela. Uhum. E aí, ela meio que, ela fala assim, depois que eles terminam E é engraçado que quando ele fala isso, ele pega ela desprevenida. Uhum. E ele toca nela. Uhum. E aí ele tenta aplicar um golpe nela, só que ela tipo, se surpreende, mas ela consegue retornar o golpe dele. Uhum. Quer dizer, ela fica imóvel praticamente no golpe dele. E aí ela pega o gancho e fala: "O tempo te ensinou, mas não te ensinou." E aí ela leva ele pra... O que é bom, o que é ruim e é bom. Verdade. E aí ele falou, venha. E aí eles se aproximam da árvore. E a Letana, né? É uma parada Latanta. assim. Latana. Latanta. Aí ela falou, aproxime-se da árvore. Ela era enorme, muito maior do que parecia a princípio. Uhum. As suas folhas, elas pareciam uns pratos, assim, eram planas, largas e cortantes. Qualquer um que passasse perto dela, num vento forte, seria retalhado em tiras. E aí eu tive a seguinte reflexão, que perseguir o vento nos montes tempestuosos é a coisa mais fácil do mundo, né? Que lá é um lugar onde mais venta, toda hora tem vento sendo descrito. Então, às vezes, era isso que o Elodin estava fazendo uma alusão, né? E às vezes parece que eles se movimentam, a economia de energia parece um barco numa vela. O vento movimenta eles, né? E eles estão só pegando o impulso. E uma coisa que eu ouvi né, no meu serviço, assim, que eu achei que o pessoal às vezes usa, eu achei, nossa, essa frase me descreve em termos de preguiça, mas também descreve muito bem os adenrianos. Economia de esforço. Eles têm uma economia de esforço, só que isso não os empobrece. Isso faz com que eles tornem-se mais profundos mesmo. Sim. E mais fortes. E mais sábios no jeito de lutar. Uhum. E aí ela fala, se você tentasse derrubar essa árvore, como seria? A raiz é muito forte, as folhas poderiam te cortar. Onde você tentaria derrubá-la? Aí ele fala, nos galhos. Aí ela se coloca numa posição e fala, me mostre os meus galhos. E aí, meio que o que ela faz é tentar fazer com que ele perceba os pontos fracos dela, para que consiga aplicar melhor a força, para que esse golpe seja mais bem aplicado. Para que ele consiga, às vezes, quase que como uma alavanca, conseguir movê-la da forma mais econômica possível. Uhum. E aí é isso. E ele a surpreende, porque ela faz uma postura para ele e pergunta, e ele consegue identificar os pontos frágeis dela. Tanto é que ela olha pro olho dele, o que é uma coisa super rara nos adenrianos, se vira e pede para ele acompanhá-lo. E acaba o capítulo 110. Começa o capítulo 111, mentiroso e ladrão. Então, Shaheen e Coach voltam às construções, aquela construção do início, e eles encontram um Temp na entrada, do lado de fora, deslocando o peso do corpo de um lado para o outro. Então, ele é, de fato, uma Denriana. Ele segura a espada desembainada na mão direita, com a ponta para baixo, e sinalizando, né, esmerado respeito, que aparentemente é uma forma de reverência. Uhum. Aí a Shaheen fala, vá buscar Carceret. E ele fica bastante intranquilo. Depois a gente percebe que Carceret é aquela adenriana com aquela cicatriz há um tempo atrás que eles encontraram,
né? Que a gente vai perceber que ela não gosta muito do coach a princípio, mas eu tenho uma ideia do que vai acontecer depois. Pesquisando imagens pra fazer um post. É, verdade. Vai, continue, Letícia. Não, ok, não vou falar nada não, Juliana, deixa você assim. E depois da reunião, eles têm uma reunião só o Tempe, a Sherrin e a Carceret. Ficam 3 horas dentro dessa construção, até que eles chamam Kvothe para entrar e participar da conversa. E aí a primeira pergunta que ela faz para o Kvothe é: quantos você matou? E o Kvothe responde: muitos. E aí ela pergunta, e aí ele continua: ao matar homens, um já é muito. E aí ela começa a fazer as perguntas de um jeito que o Tempe fazia para ele da Letane. O que torna clara a Letane? A Letane pode ser ensinada, e com as reações do Tempe, as respostas que Kvothe estava dando, ele via que ele estava errando feio. E aí ele, de repente, ele respira fundo e entra no estado mental dele de folha em rodopio. E as respostas, gente, eu vou ler o diálogo. Quem conhece a Letane? A folha soprada. De onde vem a Letane? Do mesmo lugar que o riso. Lembra da barriga? Como se segue a Letane? E ele devolve a pergunta. Como se segue a lua? E depois dessa resposta tem um silênciozão. Ele fala o seguinte, que existem as pausas adêmicas, elas têm significado, mas a pausa que teve depois dessa resposta foi um abismo repentino na conversa. Gente, vou repetir a pergunta. Como se segue a Letane? Como se segue a lua? A lua é alguma representação da Letane? O que Iax tem a ver com isso? Será que Iax, então, no final das contas, é bom ou ruim? Porque ele está preso nas portas de pedra? Nossa, a minha cabeça, quando eu li essa frase, eu falei, gente, como assim? Não tô entendendo. O que a lua tem a ver? Etc. E aí, depois que acontece, a Sherrin pergunta pra Carceret o que ela achava. E a Carceret ficou completamente assim, tá completamente errado. Na melhor das hipóteses, ele é um idiota. Na pior, ele é um mentiroso e ladrão. E ela foi tipo assim, check, check. Porque ele é um mentiroso? Sim. Ele é um ladrão? Sim. Ele mesmo disse pra Dena que ele era um ladrão. E o Tempe tenta interromper e a Sherrin dá uma cortada nele e fala: ao falar fora da sua vez, você rejeita sua vez de fala. Ela é muito sábia. E, enfim, e aí eles discutem Letane para ele ou Letane não para ele. O que fazer com Kvothe? Por fim, Sherrin diz que destruir alguém que tem a compreensão da Letane não é correto e que a Letane não destrói a si mesma. E ela finaliza dizendo que talvez ela concorde com o Tempe e que ela acha que talvez ele não tenha errado. E ela fala o seguinte: eu o darei a Vashet. Aí o Tempe fica completamente tenso. O martelo? E a Carcere já fica toda mais feliz, né? Porque, enfim, eu tô com raiva de você, eu acho a decisão totalmente equivocada, mas parece que esse martelo fará justiça, porque ela acredita que essa escolha foi errada. Ele será colocado à prova, né? Se ele vale a pena se ele é um ferro que vale a pena malhar, é o martelo que mostrará isso. Sim. Não há pessoa melhor que ele. E aí, eles encerram a reunião, e só que em um determinado momento, a Sherrin chama o Tempe mais para próximo dela, e eles começam a cochichar alguma coisa, e o Tempe fica cada vez com mais dificuldade de demonstrar tranquilidade, né? E aí, eles, por fim, caminham até o salão, passam pelo refeitório, comem lá o que querem comer, mas assim, o coach, ele tava comendo de boa, mas o Tempe não conseguia nem fingir que tava comendo, assim, de tão preocupado que ele tava. E era engraçado a percepção do refeitório, que não era um refeitório barulhento, tinha às vezes umas 50 pessoas lá, só que tava todo mundo silencioso. E era engraçado, inclusive, que a Sherrin própria tava lá, almoçando com todos os demais. Muitas mulheres, muitas crianças, mais do que ele supunha. E aí o Tempe fala:
depois, né? Você terá outro professor. Faça o melhor que puder. Seja civilizado. Seu mestre decidirá muita coisa. Você não me verá. E a sensação que dá quando ele diz muita coisa é que ele decidirá, inclusive, O se destino o dos dois. Temp será exilado ou não. Sim. Certo? E E Close aí, abraça, né? Ele. abraça e ele até gosta, assim, e aí ele dorme porque tava exausto, e aí Sim. acaba o capítulo. E acaba o capítulo. Gente, só uma curiosidade que eu li é que Maedre é Adenri em anagrama. E eu adorei saber disso, eu tô só jogando essa questão pra vocês. E falar que os próximos capítulos são dos capítulos 112 ao 117. Certo? Renato, eu falei que eu ia ler seu e-mail. Eu não vou ler porque ficou longo, mas o Renato, gente, mandou a história dele com a crônica do Matador do Rei. Foi um e-mail ótimo de ler. Provavelmente eu devo ler ele em 3 partes, pra não perder um costume ali Um silêncio em 3 cronicaniano. partes. Um silêncio em 3 partes. E eu vou ler esse e-mail, porque foi um e-mail muito legal. Eu adoro saber as histórias. Então, quem tiver história com a crônica e quiser mandar um e-mail pra gente, eu vou achar incrível. E é isso, a gente criou, só reafirmando, a gente criou a comunidade no Reddit brasileira, que é King Killer BR. Se vocês quiserem se inscrever, a gente ainda é pequeno, mas assim, a ideia é a gente encher de teorias e ficar lá existindo juntos, certo? Fritando a cabecinha. É isso. A Jordana ainda não está autorizada a participar, mas acredito que daqui uns 2 meses ela já entre, certo? Ela acha que manda em mim. Fiquem com o Telu! Tchau, gente. Até daqui 2 semanas.